O estúdio do programa Mais Você fervilhava com a energia típica de uma segunda-feira. As câmeras ainda estavam sendo ajustadas pelos técnicos e o aroma do café paulista pairava no ar-condicionado dos estúdios Globo, em São Paulo. Ana Maria Braga chegou mais cedo que o habitual, seus passos ecoando pelos corredores vazios da emissora. Ela carregava consigo não apenas a responsabilidade de mais uma edição do programa, mas também o peso de uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Nos últimos meses, a apresentadora havia notado mudanças sutis no comportamento de sua equipe. Olhares trocados, conversas que cessavam abruptamente quando ela se aproximava e uma tensão quase palpável que parecia crescer a cada dia. Como uma mulher experiente no mundo da televisão, Ana Maria sabia reconhecer os sinais de que algo estava acontecendo nos bastidores de seu programa. Leonardo, seu assistente de produção há mais de 3 anos, havia sido sempre uma presença constante e confiável. Jovem, dedicado e com um talento natural para antecipar as necessidades do programa, ele se tornara uma peça fundamental na engrenagem que mantinha o Mais Você funcionando com perfeição. Mas nas últimas semanas, Ana Maria notara que ele andava diferente, mais quieto, evitando contato visual direto e sempre parecendo ter pressa para sair do estúdio assim que as gravações terminavam. A polêmica havia começado de forma discreta, como geralmente acontece no mundo da televisão. Rumores espalhados em grupos de WhatsApp da equipe, comentários sussurrados durante os intervalos comerciais e olhares carregados de significado entre os colegas de trabalho. O nome de Leonardo começou a aparecer em conversas que Ana Maria não estava destinada a ouvir, sempre acompanhado de expressões preocupadas e vozes baixas. Na semana anterior, Márcia, a coordenadora de produção, havia tentado abordar o assunto de forma indireta durante uma reunião de pauta. Ana, a gente precisa conversar sobre algumas situações delicadas que estão acontecendo na equipe, disse ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas Ana Maria, concentrada na preparação de uma receita especial para o programa, havia pedido para deixar a conversa para outro momento. Agora, caminhando pelos corredores silenciosos da Globo, Ana Maria se arrependia de ter adiado aquela conversa. A intuição feminina, afinada por décadas de experiência na televisão e na vida, gritava que algo estava errado. E quando Ana Maria Braga sentia que algo não estava certo, ela nunca deixava passar despercebido. O estúdio começou a se encher gradualmente com a chegada da equipe. Ana Maria observava cada movimento, cada interação, procurando pistas sobre o que realmente estava acontecendo. Leonardo chegou pontualmente, como sempre, mas ela notou que ele evitou cumprimentá-la diretamente, limitando-se a um aceno distante antes de se dirigir rapidamente para sua estação de trabalho. Durante os preparativos para o programa, Ana Maria tomou uma decisão. Ela não podia mais fingir que não percebia a tensão no ar. Como líder da equipe e responsável pelo ambiente de trabalho de todos, ela tinha a obrigação de enfrentar a situação de frente. Mas ela sabia que precisaria escolher o momento certo e a abordagem adequada. O programa daquele dia transcorreu normalmente na superfície. Receitas foram preparadas, entrevistas foram conduzidas e a audiência em casa recebeu a dose habitual de bom humor e informação que esperava do Mais Você. Mas Ana Maria manteve um olho atento em Leonardo durante toda a gravação, observando seus movimentos e reações. Foi durante o último intervalo comercial que ela finalmente encontrou a oportunidade que procurava. A maioria da equipe havia se dispersado pelo estúdio e Leonardo estava sozinho, organizando alguns papéis em sua mesa de trabalho. Ana Maria se aproximou com a determinação de quem havia tomado uma decisão importante. Leonardo, você tem um minutinho para conversar comigo? Perguntou ela, sua voz carregando uma seriedade que não passava despercebida. O jovem levantou os olhos dos papéis e Ana Maria pôde ver claramente a apreensão que se instalou imediatamente em seu rosto. Claro,
Ana Maria, o que você precisa? Respondeu ele, tentando manter um tom casual, mas falhando em esconder o nervosismo que transparecia em sua voz. Vamos para meu camarim. Precisamos ter uma conversa mais reservada, disse ela, já se dirigindo para o local. Leonardo a seguiu, seus passos ecoando um pouco mais alto do que o normal no piso do estúdio, como se o peso da situação estivesse se materializando em seus movimentos. O camarim de Ana Maria Braga era um refúgio pessoal dentro do ambiente profissional da emissora. Decorado com fotos de momentos marcantes de sua carreira, flores frescas que ela fazia questão de renovar semanalmente e alguns objetos pessoais que a faziam se sentir em casa, o espaço refletia a personalidade acolhedora da apresentadora. Ela se sentou em uma das poltronas e gesticulou para que Leonardo fizesse o mesmo na poltrona em frente. Por alguns segundos, um silêncio pesado pairou entre eles. Ana Maria estudava o rosto do jovem, procurando sinais que a ajudassem a entender o que realmente estava acontecendo. Leonardo, começou ela, sua voz agora mais suave, mas ainda carregada de determinação. Há 3 anos você trabalha conosco. 3 anos durante os quais você se tornou uma pessoa importante, não apenas para o programa, mas para mim, pessoalmente. Você sempre foi transparente, dedicado e confiável. O jovem assentiu levemente, mas Ana Maria podia ver que ele estava se preparando para algo. Suas mãos, geralmente ocupadas com tarefas ou gestos expressivos, estavam agora entrelaçadas no colo, e ela notou que ele evitava olhar diretamente em seus olhos. Por isso mesmo, continuou Ana Maria, eu preciso que você seja honesto comigo agora. Há semanas eu percebo que algo mudou. Não apenas com você, mas com toda a equipe. Há uma tensão no ar que eu não consigo ignorar mais. Leonardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Ana Maria esperou pacientemente, sabendo que pressionar demais poderia fazer com que ele se fechasse completamente. Ana Maria, disse ele finalmente, sua voz mais baixa do que o usual. Eu sabia que esse momento chegaria. A confissão de Leonardo ecoou no camarim como uma pedra jogada em um lago tranquilo, criando ondas que se espalharam pelo silêncio que se seguiu. Ana Maria sentiu seu coração acelerar, mas manteve a compostura que décadas de televisão ao vivo lhe haviam ensinado. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente, demonstrando que estava pronta para ouvir qualquer que fosse a verdade que Leonardo estava prestes a revelar. Fala, meu filho, disse ela, usando o tom maternal que havia conquistado milhões de telespectadores ao longo dos anos, mas agora carregado de uma preocupação genuína. Seja lá o que for, nós vamos resolver juntos. Leonardo levantou os olhos e, pela primeira vez em semanas, olhou diretamente para Ana Maria. Ela pôde ver que havia lágrimas se formando em seus olhos, e isso a preocupou ainda mais. Em todos os anos trabalhando juntos, ela nunca havia visto o jovem demonstrar tanta vulnerabilidade. Ana Maria, eu preciso te contar uma coisa que pode mudar tudo, começou ele, sua voz tremendo ligeiramente. Mas antes, eu quero que você saiba que eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu tentei resolver sozinho, tentei ignorar, mas não consegui mais. A apresentadora assentiu encorajadoramente, mas por dentro sentia uma mistura de curiosidade e apreensão. Sua mente disparou em várias direções, imaginando possibilidades que iam desde problemas financeiros até questões familiares ou de saúde. Há 2 meses, continuou Leonardo, respirando profundamente, eu comecei a receber propostas de outras emissoras. Não apenas propostas de trabalho normais, mas ofertas muito específicas. Ofertas que envolviam informações sobre o nosso programa. Ana Maria sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Durante todos os seus anos na televisão, ela havia enfrentado muitas situações difíceis, mas a possibilidade de traição dentro de sua própria equipe era algo que a atingia em um nível profundamente pessoal.
Que tipo de informações, Leonardo? Perguntou ela, sua voz agora mais firme, assumindo o tom de quem estava preparada para enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa ela pudesse ser. Pautas exclusivas, entrevistas que ainda não foram ao ar, mudanças na programação, receitas especiais que você está preparando, respondeu ele, as palavras saindo em um fluxo contínuo, como se ele estivesse se libertando de um peso que carregava há muito tempo. Eles sabiam detalhes muito específicos sobre o nosso trabalho, coisas que só alguém de dentro poderia saber. Ana Maria permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Sua mente experiente rapidamente começou a conectar pontos. As reuniões secretas que havia observado, os olhares trocados, a tensão na equipe, tudo começava a fazer sentido. E você passou essas informações? Perguntou ela, sua voz controlada, mas carregada de uma emoção que ela estava lutando para manter sob controle. Leonardo balançou a cabeça vigorosamente. Não, Ana Maria, nunca, eu nunca passei nenhuma informação. Mas ele hesitou, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Mas eles não acreditaram quando eu disse não, e as coisas começaram a complicar. A apresentadora franziu a testa. Complicar como? Eles começaram a me pressionar. Telefonemas constantes, mensagens, encontros casuais na porta da emissora. E quando eu continuei recusando, eles mudaram de estratégia. Leonardo pausou, claramente lutando com a decisão de continuar. Eles começaram a espalhar boatos sobre mim dentro da emissora. Ana Maria sentiu uma onda de indignação crescer em seu peito. Que tipo de boatos? Que eu estava vendendo informações, que eu era desleal, que eu estava conspirando contra o programa. As palavras saíam com dificuldade, carregadas de dor e frustração. Eles criaram uma situação onde eu pareceria culpado não importa o que eu fizesse. Se eu saísse da emissora, pareceria que eu estava fugindo porque fui descoberto. Se eu ficasse, os rumores continuariam corroendo minha reputação. A mente afiada de Ana Maria rapidamente compreendeu a sofisticação da manipulação. Uma armadilha, murmurou ela. Eles criaram uma armadilha psicológica. Exatamente, confirmou Leonardo, aliviado por ver que ela estava entendendo a situação. E o pior é que alguns colegas começaram a me olhar com desconfiança. Conversas que paravam quando eu chegava. Pessoas evitando colaborar comigo nos projetos. Eu me senti completamente isolado. Ana Maria levantou-se da poltrona e começou a caminhar pelo camarim, como fazia sempre quando precisava processar informações complexas. Leonardo a observou, aguardando sua reação, claramente nervoso sobre como ela reagiria à revelação completa da situação. Leonardo, disse ela finalmente, parando em frente à janela que dava vista para a movimentada Avenida Paulista. Por que você não veio falar comigo antes? Por que aguentou tudo isso sozinho? Porque eu tinha medo, admitiu ele, sua voz quase um sussurro. Medo de que você não acreditasse em mim. Medo de que os boatos já tivessem chegado até você e que você já tivesse formado uma opinião. E, principalmente, medo de decepcioná-la. Ana Maria se virou para encará-lo, e Leonardo pôde ver em seus olhos uma mistura de compreensão, indignação e determinação. Meu filho, disse ela, sua voz carregada de emoção, você nunca poderia me decepcionar por ser honesto comigo. O que me decepcionaria seria descobrir que você sofreu em silêncio quando poderia ter contado comigo. Há uma coisa a mais, disse Leonardo, claramente decidido a revelar tudo de uma vez. Eu descobri quem está por trás disso tudo, e não é apenas uma emissora concorrente. Ana Maria sentiu seu estômago se contrair. O que você quer dizer? Há alguém de dentro da nossa própria equipe envolvido. Alguém que está facilitando o acesso dessas pessoas às nossas informações internas e que ajudou a espalhar os boatos sobre mim. Leonardo pausou, claramente lutando com a decisão de revelar o nome. Ana Maria. É a Márcia. O nome ecoou no camarim como um tiro.
Márcia, a coordenadora de produção em quem Ana Maria confiava há anos, que estava na emissora desde antes do próprio Leonardo, que conhecia cada detalhe da operação do programa. A revelação era como uma traição dupla, profissional e pessoal. Ana Maria sentou-se novamente, dessa vez mais pesadamente, como se o peso da revelação tivesse se materializado fisicamente. Você tem certeza disso? Perguntou ela. Sua voz agora mais baixa, carregada de uma tristeza que ela não conseguia esconder. Tenho provas, respondeu Leonardo, tirando o celular do bolso. Gravações de conversas, mensagens, fotos de encontros. Eu documentei tudo porque sabia que ninguém acreditaria em mim sem evidências concretas. O silêncio que se seguiu à revelação de Leonardo foi carregado de uma intensidade quase palpável. Ana Maria olhou para o celular nas mãos do jovem, sabendo que ali estava contida a evidência que mudaria completamente sua percepção de pessoas com quem havia trabalhado por anos. Ela sentiu uma mistura de gratidão pela honestidade de Leonardo e uma profunda tristeza pela traição de Márcia. Me mostra, disse Ana Maria, sua voz firme, mas carregada de uma emoção controlada que Leonardo conhecia bem. Era o tom que ela usava quando precisava tomar decisões difíceis, quando a apresentadora carinhosa dava lugar à executiva experiente que havia sobrevivido por décadas no competitivo mundo da televisão brasileira. Leonardo aproximou-se dela, sentando-se no braço da poltrona, e começou a mostrar as evidências que havia coletado meticulosamente. Gravações de áudio onde se podia ouvir claramente a voz de Márcia discutindo detalhes internos do programa com pessoas não identificadas. Screenshots de conversas de WhatsApp onde ela compartilhava informações confidenciais, fotos tiradas discretamente de encontros em cafés próximos à emissora, onde Márcia aparecia conversando intimamente com homens que Leonardo havia identificado como executivos de uma emissora concorrente. Meu Deus! Murmurou Ana Maria, passando as mãos pelos cabelos, um gesto que fazia quando estava processando informações particularmente difíceis. Há quanto tempo isso está acontecendo? Pelo que eu consegui documentar, pelo menos 3 meses, respondeu Leonardo, continuando a mostrar as evidências. Mas pelas conversas que eu interceptei, parece que começou bem antes. E Ana Maria... Ele hesitou, como se estivesse prestes a revelar algo ainda mais doloroso. Fala, encorajou ela, preparando-se mentalmente para mais revelações. Eles não estão apenas atrás de informações sobre o programa. Eles estão tentando criar uma situação que te prejudique pessoalmente. Há planos para vazar informações distorcidas sobre você, sobre sua vida pessoal, sobre decisões que você tomou na emissora. O objetivo é manchar sua reputação. Ana Maria sentiu a indignação crescer em seu peito, mas junto com ela veio algo que Leonardo não esperava ver. Um sorriso determinado, quase predatório, que ele reconheceu como a expressão que ela assumia quando estava prestes a contra-atacar. Eles escolheram a pessoa errada para tentar derrubar, disse ela, levantando-se novamente e começando a caminhar pelo camarim. Leonardo, você fez um trabalho incrível documentando tudo isso, mas agora precisamos ser muito estratégicos sobre como vamos lidar com a situação. O jovem observou Ana Maria transformar-se diante de seus olhos. A mulher, preocupada e magoada de momentos antes, deu lugar a uma estrategista experiente. Alguém que havia enfrentado e superado inúmeros desafios ao longo de sua carreira. Primeira coisa, disse ela, parando em frente ao espelho do camarim e arrumando o cabelo, ninguém mais pode saber desta conversa por enquanto. Nenhuma palavra para ninguém da equipe. Se Márcia desconfiar que descobrimos o esquema, ela pode acelerar os planos deles ou destruir evidências. Entendido, confirmou Leonardo, aliviado por ver que Ana Maria havia assumido o controle da situação. Segunda coisa, continuou ela, você vai continuar agindo normalmente, como se nada tivesse mudado, mas agora você vai ser meus olhos e ouvidos.
Quero que documente cada movimento suspeito, cada conversa estranha, cada pessoa estranha que aparecer por aqui. Leonardo assentiu, sentindo-se mais confiante com a direção clara que Ana Maria estava estabelecendo. E terceira coisa, disse ela, virando-se para encará-lo diretamente. Nós vamos dar a eles exatamente o que estão procurando, mas não da forma que esperam. Como assim? Perguntou Leonardo, intrigado. Ana Maria sorriu, e dessa vez o sorriso carregava uma astúcia que fazia jus à sua reputação de mulher que não se deixava enganar facilmente. Nós vamos alimentá-los com informações falsas, vamos criar situações onde Márcia tenha acesso a informações confidenciais, que na verdade são iscas preparadas por nós. A estratégia começou a se formar na mente de Leonardo. Tipo uma operação de contra-inteligência? Exatamente, confirmou Ana Maria. Se vamos usar as próprias armas deles contra eles. Se eles querem jogar sujo, vamos mostrar como se joga de verdade. Nos próximos minutos, Ana Maria e Leonardo elaboraram um plano detalhado. Eles criariam informações falsas sobre mudanças no programa, entrevistas exclusivas fictícias e até mesmo rumores sobre a saída de Ana Maria da emissora. Essas informações seriam cuidadosamente inseridas em situações onde Márcia teria acesso natural a elas, e então eles observariam como essas informações falsas chegavam aos concorrentes. Mas Ana Maria, disse Leonardo, uma preocupação surgindo em sua voz. E se isso der errado? E se eles descobrirem o que estamos fazendo? Ana Maria colocou a mão no ombro do jovem, um gesto maternal que o tranquilizou imediatamente. Leonardo, eu não cheguei onde estou fugindo de confrontos. Às vezes, quando alguém tenta te derrubar, a melhor defesa é um ataque bem planejado. Tem mais uma coisa que eu preciso te falar, disse Leonardo, claramente hesitante sobre como abordar o próximo assunto. O que é? Eles tentaram me oferecer dinheiro, muito dinheiro, e quando eu recusei, eles insinuaram que poderiam prejudicar minha carreira na televisão. Disseram que têm contatos em todas as emissoras e que poderiam garantir que eu nunca mais trabalhasse no meio. Ana Maria sentiu uma onda de ira pura percorrer seu corpo. A tentativa de corrupção era uma coisa, mas as ameaças à carreira de Leonardo tocaram em algo muito pessoal para ela. Ao longo dos anos, ela havia se tornado uma mentora para vários jovens profissionais e via Leonardo quase como um filho profissional. Eles cometeram um erro fatal, disse ela, sua voz baixa, mas carregada de uma determinação fria. Quando ameaçaram você, eles me ameaçaram também. E isso é algo que eu não vou tolerar. O plano que estava se formando na mente de Ana Maria era mais ambicioso do que simplesmente expor Márcia. Ela queria descobrir toda a extensão da conspiração, identificar todos os envolvidos e garantir que enfrentassem consequências apropriadas. Mas mais importante do que isso, ela queria enviar uma mensagem clara para toda a indústria de que Ana Maria Braga não era alguém que podia ser facilmente manipulada ou intimidada. Leonardo, disse ela, assumindo um tom mais sério, o que vou te pedir agora vai exigir muita coragem da sua parte. Você está disposto a me ajudar a ir até o fim com isso? O jovem não hesitou. Ana Maria, depois de tudo que você fez por mim, depois de como você me acolheu nesta equipe, eu faria qualquer coisa para proteger você e este programa. Então amanhã nós começamos a nossa contra-ofensiva, disse ela, estendendo a mão para ele. E Leonardo, obrigada por ter tido a coragem de me contar tudo. Sei que não foi fácil. Quando se apertaram as mãos, ambos sabiam que estavam selando um acordo que ia muito além de uma simples parceria profissional. Era uma aliança baseada na confiança mútua e na determinação de proteger algo que ambos valorizavam profundamente: a integridade do programa que haviam ajudado a construir. A manhã seguinte chegou carregada de uma energia diferente para Ana Maria e Leonardo. Ambos chegaram ao estúdio com a determinação de quem havia tomado uma decisão importante.
mas também com a cautela necessária para executar um plano que exigia precisão cirúrgica. O programa daquele dia transcorreria normalmente na superfície, mas nos bastidores, uma operação cuidadosamente orquestrada estava prestes a começar. Ana Maria havia passado a noite anterior elaborando os detalhes da estratégia. Como uma jogadora de xadrez experiente, ela sabia que cada movimento deveria ser calculado, cada reação antecipada, cada possível contra-ataque considerado. Ela tinha décadas de experiência lidando com pessoas difíceis na televisão, mas esta situação exigia um nível de sofisticação que ela raramente havia precisado usar. Durante a reunião de pauta matinal, Ana Maria observou Márcia com novos olhos. A coordenadora de produção parecia a mesma de sempre, eficiente, atenta aos detalhes, aparentemente leal. Mas agora Ana Maria podia ver sinais que antes passavam despercebidos. A forma como Márcia prestava atenção extra quando assuntos sensíveis eram discutidos, como ela fazia perguntas aparentemente inocentes sobre planos futuros, como ela sempre encontrava desculpas para estar presente em conversas que não eram necessariamente da sua alçada. Pessoal, anunciou Ana Maria durante a reunião, tenho uma novidade importante para compartilhar com vocês. Recebi uma proposta muito interessante para uma entrevista exclusiva na próxima semana. Todas as cabeças se viraram para ela, incluindo a de Márcia, que Ana Maria notou demonstrar um interesse particularmente aguçado. É uma personalidade internacional muito importante que estará no Brasil brevemente, continuou Ana Maria, observando cuidadosamente as reações. Ainda não posso revelar quem é, porque os assessores pediram sigilo absoluto até confirmarmos todos os detalhes, mas posso dizer que será uma das entrevistas mais importantes do ano para o nosso programa. Leonardo, que estava sentado do outro lado da mesa, manteve uma expressão neutra, mas Ana Maria pôde perceber o brilho nos olhos dele. Ele havia entendido que o jogo havia começado. Ana Maria, disse Márcia, inclinando-se ligeiramente para a frente. Você precisa de algum suporte especial da produção? Alguma preparação específica? Por enquanto não, respondeu Ana Maria casualmente. Ainda estou finalizando os detalhes com os representantes da pessoa. Mas é claro que vocês serão os primeiros a saber quando eu puder contar mais. Após a reunião, Ana Maria pediu para Leonardo acompanhá-la até seu camarim, sob o pretexto de discutir alguns ajustes na programação da semana. Uma vez sozinhos, ela não pôde conter um sorriso de satisfação. Viu como ela reagiu? Perguntou Ana Maria. Os olhos dela praticamente brilharam quando eu mencionei a entrevista exclusiva. Vi sim, confirmou Leonardo. E aposto que antes do final do dia, ela vai tentar arrancar mais informações de você ou de mim. Exatamente o que estamos esperando, disse Ana Maria. Agora, vamos para a fase 2 do plano. Durante o resto da manhã, Ana Maria e Leonardo executaram uma performance digna de atores profissionais. Em momentos estrategicamente escolhidos, quando sabiam que Márcia estava por perto, eles travaram conversas em voz baixa sobre a suposta entrevista exclusiva, sempre cuidando para que ela pudesse ouvir fragmentos tentadores, mas nunca informações completas. Você conseguiu confirmar o horário do voo dela? Perguntou Ana Maria para Leonardo, próximo à mesa de Márcia, falando baixo o suficiente para parecer confidencial, mas alto o suficiente para ser ouvido. Sim, chega na quinta-feira à tarde no Guarulhos, respondeu Leonardo, entrando na representação. O assessor disse que ela só tem 2 horas disponíveis antes de seguir para o Rio. Ana Maria notou Márcia levantar ligeiramente a cabeça do computador, claramente interessada na conversa. A estratégia funcionou melhor do que esperado. No final da tarde, quando a maioria da equipe havia saído, Márcia se aproximou de Leonardo com uma expressão casual. Mas Ana Maria, que observava de longe, podia ver a tensão por trás da aparente descontração. Léo,
disse Márcia, usando o apelido carinhoso que sempre usava com ele. Você sabe quem é a pessoa misteriosa que a Ana Maria vai entrevistar? Leonardo fingiu hesitar, como se estivesse debatendo internamente se deveria ou não compartilhar a informação. Ah, Márcia, você sabe como é. A Ana Maria pediu para manter sigilo total. Claro, claro, disse Márcia rapidamente. Eu só estava perguntando porque preciso me preparar para dar o suporte necessário. Você sabe como essas entrevistas importantes podem ser trabalhosas de organizar. Eu entendo, respondeu Leonardo, olhando ao redor como se estivesse verificando se alguém podia ouvi-los. Mas é uma pessoa muito famosa, internacional mesmo, do tipo que pode mudar o ibope do programa inteiro. Os olhos de Márcia brilharam com a informação, e Leonardo soube que o anzol havia sido engolido completamente. Nossa, murmurou ela, deve ser alguém realmente especial, então. É, confirmou Leonardo, e o mais incrível é que ela escolheu o nosso programa especificamente. Parece que ela é fã da Ana Maria há anos. Naquela noite, Ana Maria e Leonardo se reuniram novamente no camarim para avaliar o progresso do dia. Ambos estavam satisfeitos com como a primeira fase do plano havia funcionado, mas sabiam que os próximos dias seriam cruciais. Agora precisamos criar uma armadilha mais elaborada, disse Ana Maria, já planejando os próximos movimentos. Vamos inventar detalhes específicos sobre essa entrevista falsa e ver como essas informações chegam aos nossos amigos da concorrência. Que tipo de detalhes? Perguntou Leonardo. Horários específicos, localizações, até mesmo perguntas que eu supostamente planejo fazer, respondeu Ana Maria. Quanto mais específicas forem as informações, mais fácil será rastrear como elas vazam e para onde vão. Nos dias seguintes, Ana Maria e Leonardo refinaram sua performance. Eles criaram uma narrativa complexa sobre a suposta entrevista, incluindo detalhes sobre segurança especial, mudanças na programação e até mesmo um orçamento fictício para as preparações especiais que seriam necessárias. Cada informação foi cuidadosamente plantada onde Márcia poderia ter acesso, e então Ana Maria e Leonardo observavam como ela reagia e se comportava. Era como assistir a um filme em câmera lenta. Eles podiam ver claramente quando Márcia havia recebido uma nova informação e como ela processava e, presumivelmente, repassava essa informação para seus contatos externos. O ponto de virada veio na quarta-feira, quando Leonardo interceptou uma conversa telefônica de Márcia durante o horário de almoço. Ela estava em uma área mais reservada do estúdio, claramente pensando que estava sozinha, quando Leonardo a ouviu discutir detalhes específicos da suposta entrevista com alguém do outro lado da linha. Sim, ela confirmou que é quinta-feira à tarde, dizia Márcia em voz baixa ao telefone. E parece que é alguém realmente grande, internacional. O Leonardo me disse que pode mudar todo o ibope do programa. Leonardo sentiu uma mistura de indignação e satisfação ao ouvir suas próprias palavras sendo repetidas quase textualmente. A armadilha havia funcionado perfeitamente, mas a confirmação da traição ainda doía, mesmo que já esperada. Não consegui descobrir quem é ainda, continuou Márcia, mas estou trabalhando nisso. A Ana Maria está sendo muito cuidadosa desta vez. Sim, eu sei que vocês precisam da informação antes da quinta. Vou ver o que posso fazer. Leonardo esperou Márcia terminar a conversa e se afastar antes de sair de seu esconderijo. Seu coração batia acelerado, não apenas pela adrenalina de ter confirmado definitivamente a traição, mas também pela realização de que agora tinham evidências irrefutáveis do que estava acontecendo. Quando contou para Ana Maria sobre a conversa interceptada, ela reagiu com uma mistura de tristeza e determinação fria. Bem, disse ela, agora sabemos com certeza absoluta, e também sabemos que eles estão desesperados por informações antes de quinta-feira. O que fazemos agora? Perguntou Leonardo. Ana Maria sorriu.
mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Agora nós damos a eles exatamente o que querem. E depois assistimos eles se enforcarem com a própria corda. A quinta-feira amanheceu com uma tensão palpável no estúdio do Mais Você. Ana Maria chegou mais cedo do que nunca, mas desta vez não por ansiedade ou preocupação. Ela estava energizada pela antecipação do que estava prestes a acontecer. Leonardo também chegou cedo, carregando consigo uma maleta discreta que continha equipamentos de gravação que ele havia conseguido emprestado de um amigo jornalista, sem revelar o propósito. O plano para aquele dia era ambicioso e arriscado, mas Ana Maria sabia que era a única forma de expor completamente a extensão da traição e garantir que todos os envolvidos enfrentassem as consequências apropriadas. "Bom dia, pessoal!" Cumprimentou Ana Maria a equipe com seu entusiasmo habitual, mas Leonardo pôde perceber a energia controlada por trás de sua performance. "Hoje é o grande dia." Márcia levantou a cabeça imediatamente de sua mesa. "Grande dia? A entrevista especial que eu mencionei", respondeu Ana Maria, piscando discretamente para Leonardo. "Nossa convidada chegou ontem à noite e confirmou presença para hoje à tarde." "Que emoção!" exclamou Márcia, tentando soar genuinamente entusiasmada. Mas Ana Maria podia ver a ansiedade por trás da expressão. "Você já pode nos contar quem é?" "Ainda não posso revelar o nome", disse Ana Maria, "mas posso dizer que é alguém que vai surpreender todo mundo. Alguém que nunca deu entrevista para a televisão brasileira antes." Durante a manhã, Ana Maria e Leonardo executaram a fase final de sua estratégia. Eles espalharam informações específicas sobre o horário exato da suposta entrevista, detalhes sobre a segurança especial que seria necessária, e até mesmo sobre as perguntas que Ana Maria supostamente planejava fazer. Cada informação foi cuidadosamente plantada onde Márcia poderia ter acesso, e, como esperado, ela absorvia cada detalhe com uma atenção que ia muito além do que seria normal para suas funções na produção. Às 2 da tarde, Ana Maria fez um anúncio para toda a equipe. "Pessoal, nossa convidada especial chegou ao prédio. Por questões de segurança, vou pedir para todos manterem absoluto sigilo sobre quem é até a entrevista ir ao ar. Leonardo, você pode vir comigo para ajudar com a recepção?" Leonardo assentiu e seguiu Ana Maria para fora do estúdio. Mas em vez de se dirigirem para a recepção do prédio, eles foram diretamente para a sala de reuniões da diretoria, onde Ana Maria havia marcado um encontro com Ricardo Waddington, diretor-geral da emissora, e com Marlene Matos, diretora de produção. "Ai, Ana Maria", disse Ricardo quando eles entraram na sala, "você disse que tinha algo urgente para discutir conosco?" "Tenho sim", respondeu Ana Maria, sua voz assumindo um tom sério que fez todos na sala prestarem atenção imediata. "E vou precisar que vocês me ouçam com muita atenção, porque o que vou contar vai chocar vocês tanto quanto chocou a mim." Durante os próximos 30 minutos, Ana Maria e Leonardo apresentaram toda a evidência que haviam coletado sobre a conspiração envolvendo Márcia e a emissora concorrente. As gravações, as mensagens, as fotos, tudo foi metodicamente apresentado como peças de um quebra-cabeça que formavam um quadro inquestionável de traição corporativa. Ricardo e Marlene ouviram em silêncio crescente, suas expressões mudando de surpresa para indignação e, finalmente, para uma determinação fria que Ana Maria reconheceu como a reação de executivos experientes que haviam decidido tomar medidas drásticas. "Ana Maria", disse Marlene quando a apresentação terminou, "você fez um trabalho incrível documentando tudo isso. E Leonardo, sua coragem em se expor para proteger o programa é admirável." "O que vocês querem que façamos agora?" perguntou Ricardo. "Eu quero que Márcia seja confrontada ainda hoje", respondeu Ana Maria. "Mas quero que seja feito de uma forma que ela não possa negar o que fez, nem destruir evidências adicionais que ela possa ter."
E quanto aos contatos dela na emissora concorrente? Perguntou Marlene. Deixem isso comigo, disse Ana Maria com um sorriso que Ricardo e Marlene reconheceram como perigoso. Eu tenho alguns contatos próprios na indústria que vão ficar muito interessados em saber sobre práticas antiéticas de espionagem corporativa. O plano para o confronto foi cuidadosamente elaborado. Ana Maria voltaria para o estúdio e continuaria com a farsa da entrevista especial até o final do dia. Então, quando a maioria da equipe tivesse saído, Ricardo e Marlene confrontariam Márcia em uma reunião formal, com Ana Maria e Leonardo presentes como testemunhas. Quando Ana Maria e Leonardo voltaram para o estúdio, encontraram Márcia claramente agitada. Ana Maria, disse ela imediatamente, onde está a nossa convidada especial? Não vi ninguém chegando e já estamos quase na hora da gravação. Ah, respondeu Ana Maria casualmente. Houve uma pequena mudança de planos. Ela preferiu fazer a gravação em um estúdio menor, mais reservado. Vamos gravar em uma das salas menores lá em cima. Márcia franziu a testa. Mas não seria melhor usar nosso estúdio principal? Temos toda a infraestrutura aqui. Ela foi muito específica sobre o que queria, disse Ana Maria. Você sabe como são essas personalidades internacionais. Muito exigentes. Durante o resto da tarde, Ana Maria observou Márcia ficar cada vez mais agitada. Era óbvio que ela estava sob pressão de seus contatos externos para confirmar detalhes sobre a entrevista, mas não conseguia obter as informações específicas que eles estavam pedindo. Às 6 da tarde, quando a maioria da equipe havia saído, Ricardo e Marlene apareceram no estúdio. Márcia, disse Ricardo, podemos ter uma palavra com você na sala de reuniões? Ana Maria viu a cor drenar do rosto de Márcia instantaneamente. Era como se ela soubesse, em algum nível instintivo, que o momento que ela tanto temia havia finalmente chegado. Claro, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Sobre o quê? Prefiro discutir na sala de reuniões, disse Ricardo firmemente. A caminhada até a sala de reuniões foi feita em silêncio. Mas Ana Maria podia sentir a tensão irradiando de Márcia como ondas de calor. Quando todos se sentaram ao redor da mesa de reuniões, Ricardo foi direto ao ponto. Márcia, temos motivos para acreditar que você esteve passando informações confidenciais sobre o programa, mais você para uma emissora concorrente. Você gostaria de nos contar sua versão dos fatos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia olhou ao redor da mesa, seus olhos passando por Ricardo, Marlene, Ana Maria e finalmente parando em Leonardo. Ana Maria podia ver o momento exato em que ela percebeu que havia sido descoberta. Eu não sei do que vocês estão falando, disse ela finalmente, mas sua voz tremeu de uma forma que tornou a negativa obviamente falsa. Márcia, disse Ana Maria suavemente, nós temos gravações, temos mensagens, temos fotos, temos evidências de que você vem passando informações confidenciais há meses. Por um momento, Márcia pareceu considerar continuar negando. Mas então, como se uma barragem tivesse se rompido, ela desabou. Eles me ofereceram muito dinheiro, disse ela, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Muito mais do que eu ganho aqui. E disseram que era só informação inofensiva, coisas que não fariam mal a ninguém. E quanto aos boatos sobre Leonardo? Perguntou Ana Maria, sua voz agora mais dura. Márcia olhou para Leonardo com uma expressão de vergonha profunda. Eles disseram que precisavam de um bode expiatório, alguém para culpar caso descobrissem o vazamento. Leonardo era o mais vulnerável. Leonardo sentiu uma onda de ira, mas também de tristeza. Márcia, eu sempre te respeitei. Sempre te tratei como uma mentora. Como você pôde fazer isso comigo? Eu sinto muito, Leonardo, disse ela, soluçando. Eu sinto muito mesmo. Eu não queria prejudicar você, mas eles disseram que era a única forma de manter meu emprego a salvo. Márcia, disse Ricardo, sua voz fria e profissional.
Você entende que isso constitui violação grave de contrato, quebra de confidencialidade e possivelmente até crime de espionagem corporativa? Ela assentiu, incapaz de falar. Você está dispensada, efetivamente e imediatamente, continuou Ricardo. Os seus acessos à emissora serão cancelados hoje mesmo. E você receberá uma notificação formal dos nossos advogados sobre possíveis processos legais. Após Márcia sair da sala, escoltada por seguranças, Ana Maria, Leonardo, Ricardo e Marlene permaneceram sentados em silêncio por alguns momentos. Ana Maria, disse Marlene finalmente, como você soube que não podia confiar nela? Instinto, respondeu Ana Maria. E a observação cuidadosa de Leonardo. Se ele não tivesse tido a coragem de vir falar comigo, isso poderia ter continuado por muito mais tempo. E agora? Perguntou Leonardo. Ana Maria sorriu, e desta vez o sorriso era genuíno e caloroso. Agora nós seguimos em frente. Nós mostramos que o programa Mais, você não se deixa intimidar por jogos sujos. E nós garantimos que nossa equipe seja formada apenas por pessoas em quem podemos confiar verdadeiramente. Uma semana depois, a história se espalhou discretamente pela indústria da televisão brasileira. A emissora concorrente enfrentou uma investigação interna que resultou no afastamento de vários executivos. Ana Maria recebeu apoio público de colegas de outras emissoras, que parabenizaram sua integridade e coragem. Mas para Ana Maria, a verdadeira vitória não estava no reconhecimento público ou na punição dos culpados. Estava na confiança renovada em sua equipe, na lealdade demonstrada por Leonardo e na certeza de que havia defendido não apenas seu programa, mas os valores de honestidade e integridade que sempre nortearam sua carreira. Leonardo, disse ela no último dia daquela semana tumultuada, obrigada por ter confiado em mim. Obrigado por ter acreditado em mim, respondeu ele. E naquele momento, ambos sabiam que haviam fortalecido não apenas o programa, mas também uma amizade que duraria muito além das câmeras e dos estúdios da televisão brasileira.